Apenas a parte A que diz: esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Parafrasando todo o trabalho da campanha. Quanto foi que falou, Josué? Para que este tipo de missões pudesse Josué, estar capítulo 1. Sabemos que não é fácil, uma correria, mas Deus tem ajudado e tudo está lindo para a glória do Senhor. Os irmãos sabem a importância que está aqui representando, trazendo à memória os irmãos, aqueles que estão em outros países, fazendo a obra missionária. Nós conhecemos a obra local, a missão local, sabemos que e compreendemos que encontramos algumas dificuldades aqui, no bairro, na rua, na nossa cultura. E quando nós vimos que a dificuldade, mesmo no país que nós estamos, encontramos ao sair para evangelizar, aí nós nos deparamos com aqueles que estão em outros países, que são perseguidos, que não têm o privilégio que nós temos de andar com a Bíblia em nossas mãos, de proclamar ao meio da rua que Jesus está voltando, Ele salva. Mas, como já foi dito aqui, as dificuldades enfrentadas, que nós não viemos só nos comover com aquilo que foi falado, mas sim que também venha despertar em nós o desejo de interceder por aqueles que estão em outros países, enfrentando perseguições. Você bem imaginar se neste momento tantos já perderam a vida pelo amor ao Evangelho do nosso Senhor. Mas nós estamos aqui, orando, clamando a Deus pela vida de cada um deles. Temos essa liberdade, o templo está a portas abertas, o som em um volume adequado, e a fé que não está na igreja está ouvindo a palavra do Senhor. Mas muitos estão silenciosos, lendo a palavra da Bíblia, a respeito da sua vida, a vida da sua família, porque eles têm certeza, meu Deus, que eles servem aqui. Porque por mais que alguém se levante e tire a sua vida, eles sabem que nos céus tem um lugar lhe esperando. Amém? Queridos, para não ficar sem nossas palavras, onde foi feita a leitura da palavra nesta noite, Evangelho de João, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, apenas o versículo 35, que diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Amém? Uma passagem tão conhecida de toda a igreja, que estava meditando esta passagem, e todos conhecem, quando o Senhor lhe dá uma ordem, convida que todos entrassem nas embarcações e atravessassem ao mar. A Bíblia diz que ao meio do caminho houve um grande temporal, de modo que aqueles que ali estavam começaram a ficar temerosos, começaram a ter medo. Interessante que aqueles que estavam eram os discípulos conhecidos, aqueles que andavam com Jesus, conheciam de perto sobre o poder de Jesus, sobre tudo que o Senhor poderia fazer. Mas chama a atenção que o próprio Jesus, no versículo 35, ele já afirma: passemos para outra margem. Isso nos dá a certeza que Jesus, quando nos faz um convite ou nos passa uma ordenância, isso já é a certeza que tudo vai dar certo. Mas a Bíblia continua dizendo que no meio do caminho houve tempestade, houve desespero, houve falta de fé. Mas quando nós começamos a ler e irmos adiante, a Bíblia vai dizer que também após a tempestade haveria também algo que aparentemente ninguém imaginava o que ia acontecer. Mas quando eu leio, eu digo que Jesus é aquele que traça rotas. E as rotas que Jesus traça, não tem tempestade, ventania, demoninhado, não tem que se levante para impedir o trabalhar de Jesus. Aí a Bíblia diz que no meio do alto mar começou uma grande ventania, uma grande tempestade. Os discípulos que ali estavam começaram a sentir medo e começaram a dizer: mestre, tu não te importa que morramos, nós estamos perecendo. E o Jesus, com aquela calmaria, porque ele nunca perde o controle da situação, ele nos convida a entrar no mar. Ele sabe que haverá tempestade, ele sabe que haverá ventania, ele sabe que o barco parecia que vai naufragar, mas ele diz: ei, mas a ordem que eu dei
passemos para a outra margem. Você vai chegar ao outro lado, porque eu já determinei. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor acalma a tempestade. Ele dá uma ordem ao vento e também dá uma ordem ao mar, e houve bonança. Aí a Bíblia diz que já no capítulo 5, quando Jesus chega em Gadara, há uma obra a ser concluída aqui naquele lugar. E diz a palavra de Deus que ali tinha um homem que há muitos anos estava acorrentado, possesso de demônios. De tal modo que nem as correntes e as cadeias conseguiam lhe deter. Aí você acha que uma